Inscrito é o Dr. Fábio Tuffique, que falará pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Tomás Bastos e DDD. Excelentíssimo senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, árdua tarefa de encerrar a sequência de sustentações orais, douta Procuradora-Geral da República, que quase esquecendo. Me parece aqui, senhores ministros, que antes de mais nada, existe um vício de adequação desta ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se de uma via inadequada. E por quê? A Constituição Federal trata da graça e da anistia, para dizer que elas não caberão aos crimes hediondos. A Constituição Federal não trata do indulto. E nós não podemos, como bem sabemos, fazer aqui uma analogia em Malam Partem. Quem vai tratar do indulto e criar uma restrição à aplicação do indulto é a lei infraconstitucional, é a lei 8.072 de 90, lei dos crimes hediondos. Portanto, vejam vossas excelências, ainda que o presidente da República, num ato, talvez aí sim bastante ousado, quisesse editar um decreto de indulto, aplicando inclusive aos crimes hediondos, nem assim nós teríamos um decreto inconstitucional, nós teríamos um decreto em desacordo com uma lei infraconstitucional, com a lei 8.072 de 90. Portanto, a questão aqui, ela não tem natureza constitucional e ela não poderia, data máxima vênia do entendimento do Ministério Público, estar sendo veiculada mediante uma ação direta de inconstitucionalidade. É verdade que o Ministério Público buscou sustentar essa ADIM com base em princípios abstratos, princípio da proporcionalidade, princípio da individualização da pena e princípio da separação dos poderes. Mas nem assim a ADIM consegue melhor sorte. E por quê? Primeiro, porque o princípio da proporcionalidade, eu aqui para não fazer lucubrações jurídicas profundas que o tempo não me permitiria e minha capacidade intelectual talvez também não, mas ficando apenas com a questão semântica, Caldas Aulet diz que desproporcional é aquilo que é desigual, é assimétrico. Eu só posso afirmar a desproporcionalidade de alguma coisa comparando-a com outra. Por exemplo, o artigo 273 do Código Penal, que previa aquela pena mínima, prevê ainda de 10 anos. É evidente que eu comparando ele com, por exemplo, o homicídio, que a pena mínima é 6, é desproporcional. Mas eu preciso comparar com alguma coisa. Com o que se compara o artigo do 1/5 de pena para dizer que ele é desproporcional? Por que ele seria desproporcional? Ele segue, inclusive, um parâmetro e um padrão de escala de valores do Código Penal. Ele usa a expressão sem violência ou grave ameaça. Essa expressão não surgiu da cabeça do presidente da República. Essa expressão surge do legislador ordinário. No artigo 44, para citar um exemplo do Código Penal, em que só se permite a aplicação de substituição de pena privativa de liberdade até 4 anos aos crimes sem violência ou grave ameaça. Não se trata de uma criação do presidente da República, não se trata de uma ofensa à proteção suficiente dos bens jurídicos. É uma qualificação, é uma estruturação de gravidade de bem jurídico estabelecida pelo legislador. Podemos dela discordar, pode haver críticas em relação a ela, mas é esta escala de valores que vige hoje no Brasil. E vejam, vossas excelências, que o decreto não fixa um quanto de pena fixo. Quem cumpriu 1 ano ou 2 anos de prisão ficará solto. É fracionado. E a ideia de fração é justamente a ideia de proporcionalidade. Quem vai dizer se o crime é grave ou não é grave é a cominação de pena do Código Penal e a sentença condenatória. O sujeito pode estar condenado a 10, como pode estar condenado a 50, como inclusive são os casos da Lava Jato. As condenações da Lava Jato, todos nós sabemos, são de dezenas de anos. Quem é o réu que seria beneficiado por esse indulto? 1 ou 2? Agora, mais importante do que isso, porque aí vejam os senhores que estamos no terreno da conveniência, e aí as críticas do Ministério Público talvez devam ser repensadas, vão ser observadas, mas no terreno da política, no terreno da política criminal.
política criminal equivocada em vários setores, a política de drogas brasileira é equivocada e nem por isso o judiciário deixa de prender todos os dias quem é preso com droga. A política prisional é equivocada no país, como já assentou o eminente ministro Barroso no seu histórico voto, e nem por isso o Brasil deixa de prender todos os dias e mandar para cárceres superlotados, porque o judiciário está infenso à política. O judiciário aplica a lei da forma como ela deve ser aplicada. E apenas para encerrar, senhor presidente, talvez me valendo aqui de ser o derradeiro, esse decreto, ele tem uma função que talvez tenha passado despercebida. É o tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado que vossas excelências já entenderam que não é hediondo e que, portanto, não é cabível ao regime fechado, continua sendo objeto de encarceramento nos estados. Os ministros do STJ, semana passada, foram ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ministro Celso de Mello, pedir encarecidamente ao Tribunal de Justiça que passe a aplicar o entendimento, porque essas pessoas estão ficando presas e até chegarem no Supremo ou no STJ já cumpriram a pena. Sem violência ou grave ameaça. Esse decreto resolve esse problema. Ele é um contrapeso a uma injustiça que o judiciário não está dando conta de resolver. Portanto, é possível discutir inúmeras questões relativas e atinentes à política criminal adotada, mas não se pode discutir a independência e o poder do presidente da República para editar esse decreto. Muito obrigado, senhor presidente.